Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados? Você que está assistindo aí o vídeo demonstrativo, vocês estão iniciando o nosso curso. Pessoal, vem para cá. Vamos falar sobre o raciocínio lógico começando do zero. Então, um projeto que eu tinha presencialmente em Salvador e agora trazendo para a modalidade online, né? Também tem um matemática começando do zero, um outro mega projeto aí. E o meu amigo Rodrigo Bezerra acabou de lançar também aí para vocês o língua portuguesa começando do zero. Então, são 3 produtos muito interessantes aí, uma filosofia diferente, né, que está aí até no link Projetos Começando do Zero. Então, para vocês aí que estão nessa dificuldade de entender o raciocínio lógico, então eu criei esse curso, um curso mais extensivo. São 20 aulas, onde podemos trabalhar de maneira mais tranquila. Então, como o meu objetivo é um curso inicial, mas isso não significa dizer que é um curso que não prepare para concurso. Nós vamos subindo os degraus. E vamos trabalhar de maneira geral como é que as bancas de concurso cobram determinados assuntos. Então, poxa, olha como é que o CESP cobra, olha como é que a ZAF cobra isso, olha como é que FCC cobra. Então, são 20 aulas só dessa parte. De lógica proposicional, temos análise combinatória, probabilidade, então, um conteúdo bem completo aí na sua preparação, beleza? Então, só para você se ligar, nosso curso tem um formato especial. São 4 blocos, tá certo? São 4 blocos por aula. E aí tem uns conteúdos que nós vamos abordar aula por aula. Primeira coisa, gente, vamos falar sobre lógica. Então você tem que tirar uma situação da sua mente. Lógica, você não vai aplicar um processo interpretativo. Você não vai interpretar a situação. Você tem que pensar a lógica como aplicação de regras e fórmulas. E é isso da lógica que nós temos que trabalhar ao longo do curso. No momento que você visualizar que o raciocínio lógico, que na verdade é a lógica proposicional, é uma aplicação de regras e fórmulas, aí você vai deslanchar na lógica proposicional. Porque não confunda o elemento ter uma lógica e você buscar uma lógica no raciocínio lógico. Tem até um colega meu que uma vez fez uma definição que eu acho sensacional. Lógica é você buscar um chapéu preto dentro de um quarto escuro, sabendo que ele não está lá. E isso que é a lógica. Então até brinco, não confunda a interpretação de textos com raciocínio lógico. Então vamos trabalhar com essa situação. Nós não vamos interpretar a situação. Vamos aplicar as regrinhas e as fórmulas. Beleza? Então vamos fazer esse pacto do bem. Lembre-se disso. Lógica proposicional é uma aplicação de regras e fórmulas. Que, por exemplo, a lógica permite fazer essa maluquice. O biscoito creme crack é feito de água e sal. O mar é de água e sal. Logo, o mar é um grande biscoitão. Poxa, eu não vou analisar se isso tem sentido ou não, se é uma coisa real ou surreal. Eu sei que o mar não é um grande biscoitão. Ou será que o mar é um grande biscoitão depois dessas informações? Então, pessoal, você não vai interpretar isso. Você vai aplicar as regras. E são essas regras que nós vamos estudar a partir de agora. Beleza? Então essa primeira etapa do nosso curso é o raciocínio lógico proposicional. São as proposições lógicas. Na verdade, você tinha a parte filosófica. O pessoal misturou as operações de conjuntos com alguns conceitos da gramática. Beleza? Então estamos prontos aí, firmes e fortes, para desmistificar o raciocínio lógico, ok? Só também depois aconselhando a você, tem o meu livrozinho de raciocínio lógico, segunda edição, Teoria e Treinamento Prático, da editora Método. Vai aparecer aí na telinha de vocês a capa do livro. Então, um livro bem legal que pode ajudar vocês aí nessa caminhada. As aulas, mais o livro, e não esqueça, treinar, treinar, treinar. Só uma dica importante. Não saia assistindo 5 aulas por semana, 10 aulas por semana. Não faça isso. Assista no máximo uma aula por dia. E assista a próxima aula toda vez que você conseguir fazer os exercícios anteriores. Fez os exercícios anteriores, está se sentindo confiante, vai para a segunda aula. Pense assim, ó, eu sei que a gente tem pressa, quer passar, quer aprender, quer passar no edital, mas pense isso como uma escada. E se você sair correndo numa escada, a probabilidade de você tomar uma queda é muito grande. Então suba degrau por degrau. Esse curso mesmo eu realizava todo sábado em Salvador.
Eu só fazia 2 horas de aula todo sábado. E o pessoal, Bruno, por que você não corre concurso? Porque o nosso objetivo não é correr. O nosso objetivo não é focado em edital nenhum. O nosso objetivo é você que sair do curso, como o pessoal está saindo agora do Matemática do Zero, e diz assim, poxa, minha vida mudou. Se antes eu acertava 1, agora eu acerto 2. Brincadeira. Eu agora fecho a prova, agora eu vou confiante, porque é isso que é importante. Beleza? Então estudou, depois refaz exercícios, aí assiste a próxima aula. Vamos fazer esse pacto? Então vamos lá? Põe na telinha. Então vamos trabalhar com a proposição lógica, né? Ou também chamada de lógica proposicional, lógica sentencial. Beleza? Então nós temos a proposição lógica, lógica sentencial e lógica proposicional. Só uma dica, quem gosta de trabalhar esse conceito, geralmente é o CESP e a FCC. Para o CESP, ele utiliza a nomenclatura de proposição lógica, ou proposição. A Fundação Carlos Chagas, ela utiliza a nomenclatura de sentença. Então, mas é a mesma coisa. Agora, qual é o objetivo da proposição lógica, pessoal? A proposição lógica, ela vai realizar um estudo sobre as frases. Beleza? Vamos estudar sobre as frases. Então põe na telinha. A nossa noção preliminar é um estudo de frases. Ok? E como assim? Você vai estudar a frase. E algumas frases nós vamos classificar como sendo proposições lógicas. Olha só. O que é uma frase? Vamos relembrar? Vocês estão vendo aí? Então, pessoal, está aí frase, toda palavra ou conjunto de palavras que usamos para comunicar com alguém. E possua sentido completo. Então, esse é o estudo da lógica proposicional. É uma frase, tá certo? Um conjunto de frases que nós podemos estudar. Aí o que acontece? Põe na telinha aí. Quando eu falo das frases, nós temos o seguinte. Elas podem ser afirmativas ou também chamadas de declarativas. Vamos até trabalhar com o termo declarativas. Elas podem ser exclamativas e imperativas e interrogativas. Então você tem as frases afirmativas, exclamativas, imperativas, interrogativas, as optativas também, né? Só que para a lógica proposicional só serve as afirmativas ou declarativas. Se vocês observarem aí, no material de vocês tem até a definição da proposição lógica. E é uma definição que, sinceramente, eu acho um pouco confusa e gera algumas confusões. Porque a definição diz o seguinte: proposição lógica é toda frase declarativa com sujeito e predicados definidos, a qual podemos atribuir sem ambiguidade apenas um valor lógico verdadeiro ou falso. Então, a frase que nós podemos atribuir apenas um valor lógico. Aí você começa a pensar assim, poxa, peraí, põe na telinha. A definição diz uma frase que nós podemos julgar. Então, quando você diz assim, o Brasil é um país do continente africano. Então você olhou a frase, poxa, sujeito Brasil é um país do continente africano. É uma proposição, ou seja, é uma frase
que eu posso afirmar que ela tem um valor falso. E aí você diz assim, Bruno, poxa, essa frase eu olhei, tem sujeito, Brasil, ótimo. É um país do continente africano, tem sujeito e tem predicados definidos. E eu posso julgar, não tenho dúvida disso, isso é falso. Aí põe na telinha, aí eu coloco a seguinte frase. Bruno é advogado. Aí você para e olha e diz assim, peraí. Peraí, para tudo. Vem comigo. Professor, na primeira frase, eu sei que ela é declarativa, sei que ela tem sujeito e predicado, sei quem é o sujeito, sei quem é o predicado, e tenho como dizer que é falsa. E eu tenho certeza disso. Agora, a segunda proposição, Bruno é advogado, poxa, o sujeito é Bruno, beleza? Predicado é advogado, tem sujeito e tem predicado, ótimo. Agora, qual é o valor lógico disso? Será que eu posso afirmar que isso é verdade? Será que eu posso afirmar que isso é falso? Não. Então, por isso que eu comento que a definição ela é um pouco confusa quando ela usa essa nomenclatura que nós podemos julgar, ou seja, podemos atribuir um valor lógico. E aí o que eu fiz? Eu criei um processo que eu chamo de processo das três peneiras, que é um método para você reconhecer se nós temos uma proposição ou não. Então esse é o método das três peneiras. Então, qual é esse processo que nós temos aí na história? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vamos colocar lá na telinha. Primeira condição. Nós temos que ter uma frase declarativa. Primeira condição. Segunda condição. Sujeito e predicado definidos. Eu tenho que saber de quem se trata e o que se trata. E a terceira situação é ter um sentido completo. O que seria esse sentido completo? Poxa, eu até brinco assim. É uma afirmação de uma terceira pessoa. Vamos falar da vida dos outros, ou seja, ela é uma frase que ela represente um sentido, ela tem um sentido na história. Eu até brinco, né? Você vai declarar sobre uma terceira pessoa. Porque aí se nós podemos julgar, ou seja, uma coisa que o geral permite, o coletivo permite. Então essas são as três condições. Primeira, frase declarativa, vamos declarar algo. Segundo, eu tenho que conhecer o sujeito e tenho que conhecer o predicado. Tenho que saber o que está falando e de quem estamos falando. Terceiro, essa relação do sentido completo. É uma frase, vamos dizer assim, impessoal. Então, põe na telinha. Então, quando vocês observam aí, o Brasil é um país do continente africano, o nosso sujeito, Brasil. Estamos falando sobre o Brasil. O predicado é um país do continente africano. Então você observa que a primeira situação, nós temos uma frase declarativa, nós conhecemos o sujeito, conhecemos o predicado. E ela tem sentido completo porque é uma frase impessoal, estamos falando sobre o Brasil. Só que essa frase, ela tem uma coisa interessante. Como ela é um conceito geográfico, nós podemos tranquilamente afirmar o valor lógico. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas agora na frase, Bruno é advogado. Quem é o sujeito? Bruno. Quem é o predicado? É advogado. Nós temos sujeito, nós temos predicados, nós sabemos o que se trata, de quem se trata. Nós temos uma declaração. Estamos falando de uma frase impessoal, de uma terceira pessoa. Agora, essa proposição, nós não podemos afirmar o valor lógico, mas podemos afirmar uma coisa importante. Ou ela é verdadeira, ou ela é o quê?
falsa. Isso nós podemos afirmar. Beleza? Ou trata-se de uma proposição verdadeira ou falsa. Aí você deve estar gritando com a mãozinha aí, dizendo assim, professor, e qual é o valor lógico da proposição? Eu não sei. Aí, nesse caso específico, a banca examinadora vai informar o valor. Então ele vai dizer assim, considere que a proposição, aí abre aspas, Bruno é advogado, fecha aspas, é verdadeira. Ou, considere que a proposição Bruno é advogado é falsa. Então ele vai informar para vocês o valor lógico. Ele vai dar a dica, considere que isso é verdadeira ou considere que isso é falso. Então ele vai fornecer o valor lógico da relação. Beleza? O que pode acontecer nesse tema aí de proposições lógicas? Por exemplo, ele pode pegar direito constitucional, colocar uma proposição que contenha um conceito de direito constitucional e perguntar para vocês se isso é verdade ou isso é falso. Ele pode realizar essa relação para vocês. Tá certo? Então ele pode cobrar esse assunto também com outros temas, como já aconteceu no INSS, na prova de 2008, que ele colocou proposições lógicas junto com ética no serviço público. Então você tinha que ter um domínio de ética para poder julgar as proposições. Beleza? Então ele pode fazer isso com vocês. Então aquelas proposições que não são permitidas o julgamento, porque não são conceitos, vamos dizer assim, entre aspas, normais. Por exemplo, 2 é par, eu posso julgar, que é um conceito matemático que eu vi no colégio. Né? Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil, pô, conhecimento geográfico, aí eu posso julgar, não precisa ele informar o valor. Agora, proposições como essa, João é alto, fumar é proibido. Então isso daí ele tem que informar o valor lógico. E não se preocupe que ele vai te informar o valor lógico. Beleza? Então põe na telinha aí, dá aquela paradinha especial, e aí você tem exemplos de proposições. Então vou botar outras aqui, ó. Então, por exemplo, 2 é par, é uma proposição lógica. Nesse caso é uma proposição que nós podemos julgar, né? O sujeito é o número 2, é par é o predicado, então é uma proposição que nós podemos julgar aí na história. Podemos colocar assim, Mário é alto, né? Uma outra proposição. Ela também pode ser uma proposição composta, depois eu vou colocar para vocês. João é alto e Mário é baixo. Então você tem aí uma proposição composta, né? Porque você tem uma proposição aqui simples, João é alto. João, sujeito, é alto predicado. Temos outra proposição simples, Mário é baixo, sujeito é Mário, predicado é baixo. E estamos utilizando o conectivo e. Então ele pode apresentar para vocês proposições simples ou proposições compostas. Beleza aí? Tranquilos? Então esse é o processozinho que nós temos na relação. Então lembre-se que nem todas as proposições nós podemos julgar, mas nós não vamos nos preocupar com isso, porque ele vai informar o valor lógico da situação. Aí eu criei para vocês uma dicasinha aí, põe na telinha. Então são aquelas frases que você bate o olho e você já sabe que não representam proposições. Por exemplo, frase exclamativa. Lógico, frase exclamativa. Nós sabemos que não representa uma proposição porque a primeira condição, ou seja, a primeira peneira da situação, é que a frase ela seja declarativa. Então, por exemplo, frases como essas. Bom dia. Belo jardim. Poxa. Eu já corto e já vou informar que elas não representam uma proposição lógica, porque são frases exclamativas. Aí, se vocês quiserem, dão aquela paradinha especial, né? O legal disso é que não precisa daquele professor, peraí, deixa eu copiar. A aula online tem essas vantagens. Você para um pouquinho, copia, depois continua. Então, caso 2, a frase interrogativa, né? São aquelas frases que representam uma pergunta. Então, se você tem uma pergunta, você não pode declarar. Você vai perguntar, meu Deus, olha a viagem. Essa sua pergunta ela é verdadeira ou falsa?
Pergunta não é uma declaração. Que horas são? Essa que horas são? É verdade ou é falso? Não tem como, né? Então por isso que frases interrogativas, não, e eu falei não, podem representar proposições. Põe na telinha. Então que horas são? Que dia é hoje? Como vai você? Né? Então são frases aí que você de cara bate o olho e já afirma que não representam proposições lógicas. Frase imperativa. Então eu vou chamar assim, são frases que representam a ordem, né, uma sugestão, um conselho. Por exemplo, faça isso. Faça seu trabalho corretamente. Então essas situações aí que nós temos, frases imperativas que representam, e o legal das frases imperativas vai ser direcionado a alguém, né? Faça seu trabalho corretamente. Então você faça o seu trabalho corretamente. Você faça isso. Então ele sempre vai direcionado para você, né? Então vocês devem fazer isso. Então são frases imperativas que eu bati o olho, já corto, já vou ganhar tempo na história. Põe na telinha. E aí está a parte mais confusa. E o legal disso é que a única banca examinadora que cobra esse perfil é o CESP. Tá certo? Então o CESP é que trabalha esse perfil na história. E são só 2 exemplos de frases sem sentido completo que o CESP trabalha que você não pode perder e não vai perder mais. São frases assim. Essa frase é falsa. Espera aí. Essa frase é falsa. Espera aí, Bruno. Essa frase é falsa o quê? A frase. E quem está afirmando que é falsa? Ela mesma. Então, a frase está afirmando que ela é falsa. Mas ela é falsa por quê? Não porque ela afirmou. E afirmou por quê? Porque ela é falsa. Então vocês observam que ela está afirmando que ela é verdadeira ou ela está afirmando que ela é falsa. Mas é falsa o quê? Por exemplo, Bruno falou uma mentira. Qual mentira ele falou? Porque se você chega assim e diz assim, poxa, Bruno falou uma mentira. O que você pergunta? Qual foi a mentira que ele falou? Porque você não tem um sentido completo, você precisa de uma situação. Essa frase é falsa. É falsa por quê? Não, porque ela é falsa e acabou, estou dizendo que ela é falsa. Mas qual é o motivo que levou a ser falsa? Qual foi a afirmação que ela fez para ser falsa? Então olha a contradição. Se ela afirma que ela é falsa e a frase é falsa, a afirmação é verdadeira. Então a frase está fazendo uma afirmação verdadeira e afirmando que ela é falsa. É até uma coisa confusa de você falar isso. Então toda vez que ele colocar essa frase é falsa, põe na telinha, ou essa frase é verdadeira, você já sabe que você tem uma relação que condicional, ou sem sentido completo. Condicional foi longe agora. Então por isso que eu comentei com vocês que nós temos esses 2 perfis nas situações. Essa frase é falsa e essa frase é verdadeira. Então a grande dica para você não se perder, toda vez que a frase realizar uma declaração sobre ela mesma, você já sabe que nós temos uma proposição lógica? Não. Você tem uma frase que não representa. Observe que ela é declarativa, ela está declarando algo. Essa frase é falsa. Essa frase é verdadeira. Só que a declaração dela não tem um sentido completo. E eu até comento assim que o certo é ser frases impessoais, porque, por exemplo, acredito que vocês já disseram muito isso e já ouviram muito isso. Eu te amo. O eu te amo não pode ser uma proposição lógica, porque quando você diz assim, eu te amo, será que você que está ouvindo tem condição de julgar isso? Não tem. Porque você observa lá no Facebook, Orkut, MSN, sei lá, qualquer outra rede social dessa, meu S2, a razão do meu viver. Daqui uma semana tem uma briga, ela coloca lá, ou ele, sei lá, vou seguir meu caminho sozinho. Não quero mais ver aquela miséria na minha frente. Poxa,
Se uma semana atrás, a própria pessoa que dizia que ama, que era eternamente, que aí coloca aquele forever, e não sei o que, mais lá e tal, já não ama mais, que dirá você que está de fora da situação. Então essas frases sem sentido completo, elas precisam de um complemento. Elas vão gerar um complemento na história. E aí geralmente são essas situações que eu coloquei, põe na telinha aí. São sempre frases relacionadas com frases. Ou seja, essa frase é falsa, essa frase ela é verdadeira. Então são esses aí os perfis que vocês vão encontrar. Beleza? Tranquilos? Então aí paramos nessa situação. No próximo bloco, você que está na dúvida de fazer o curso, não fique na dúvida. Olha só, aproveita aí. Vamos ver a diferença entre proposições lógicas, sentença aberta, proposição fechada, proposição aberta. Então, não sai daí. Te espero para o segundo bloco.